Salve! As entidades podem abrir os meus caminhos, mas o que seria essa tal abertura de caminhos? Muito bem, entendemos a abertura de caminhos da seguinte maneira. Imagine então uma avenida, uma rua, onde há uma mão dupla, onde pode transitar para a ida e transitar para a volta. Isso se traduz como envio ou recebimento. Ou você trilha este caminho para chegar a um destino, ou o destino é trilhado, quer dizer, o destino trilha o caminho até chegar à sua pessoa. Os caminhos, sim, as entidades podem trabalhar nestes caminhos. Podem, de fato, trabalhar literalmente nestes caminhos. Melhorar ele, tirar obstáculos ou dificultar o caminho. Mas dois detalhes importantes que as entidades não podem trabalhar, ou pelo menos não podem influenciar diretamente, pois esta ação, ela é deste plano, ela é material, ou seja, ou eu, ou o destino, ou o alvo, pode ou não exercer tal ação. Que ação seria essa? Ok, existem os caminhos, as entidades trabalham nesses caminhos, mas em cada canto deste caminho existem as portas. Sim, as portas. As portas são as que você abre e são as que o alvo abre, ou o destino abre. Por exemplo, eu quero um emprego. Eu quero um emprego, eu não vou especificar qual emprego é, então vou abrir as portas para receber emprego. Então, quer dizer, receber ou eu ir buscar através da trilha pelo caminho até alcançar o destino, ok. Entenderam, né? Ou o emprego pode vir até mim, ou eu posso trilhar o caminho até chegar no emprego. Geralmente é a segunda opção. E trilhamos o caminho para chegarmos até o destino, até o alvo, que no caso é o emprego. Ok, abri as portas, então vou trilhar este caminho. Neste caminho posso encontrar dificuldades, mas eu tenho aliados espirituais que podem limpar o caminho ou melhorar as condições para que o trajeto seja mais tranquilo. Cheguei até a porta do emprego. E aí? A partir daí, a espiritualidade, as entidades, os demônios, os anjos, não têm tanta influência assim, pois é uma decisão material. Quem fecha a porta, quem abre a porta, é a própria empresa, é o próprio alvo. A empresa, nesse caso, né? Mas é o próprio alvo, o próprio destino a qual você se refere. O seu desejo, no caso, é o emprego. Quem pode abrir a porta, literalmente, do emprego é o próprio emprego. O que a entidade pode fazer é amansar, adoçar o caminho, adoçar as intenções daquele que está recebendo a proposta, que no caso é a sua, e de repente você, com alguns argumentos, conseguir convencer com mais facilidade o empregador. Com isso, você deve considerar também o seu polo feminino. A gente entende que o polo masculino é aquele que trilha o caminho, certo? O polo feminino é aquele que atrai o caminho, atrai o destino, atrai o alvo. O polo masculino vai até atrás do alvo, ele busca o alvo, e o polo feminino é aquele que recebe o alvo, aquele que acolhe, aquele que atrai o alvo, seja qual for. Considerando então o polo feminino, se você usar o polo apenas masculino, você será muito invasivo, você será muito invasivo, você irá buscar a todo custo, claro, ok? Isso é
heróico em alguns casos, mas isso pode ser inconveniente, isso pode ser até arrogante, claro, mas um arrogante no mau sentido, pode ser invasivo, literalmente invasivo no quesito inconveniência. Traduzindo para a nossa analogia, seria como se você chegasse diante da porta e começasse a agredir a porta para que abram. Contudo, o polo feminino ele está aí para que quando você chegar até diante da porta, você se comunicar de forma atrativa, de forma a gerar confiança naquele que tem a chave da porta. Então, para isso, você deve estar aparentemente bonito, aparentemente agradável aos olhos e aos ouvidos, e também aos olfatos. Você deve se apresentar muito bem, deve se comprometer com a sua aparência, pois é a sua aparência o seu polo feminino. Se você cuida da sua aparência, você tem aumentos deste polo internamente. Se você cuida do seu modo de falar, do seu modo de agir, você está aumentando o seu polo feminino. E, com isso, você atrai a confiança daqueles que têm a chave da porta e você tem maior facilidade em atração. Sabe aquela lei da atração? Aquela lei do segredo? É exatamente o seu polo feminino. É a sedução, a forma como você convence, fazendo a pessoa acreditar ou aceitar ou se apaixonar pelas suas intenções, não a deles próprios, mas você conseguir convencer a pessoa a aceitar que a sua intenção é boa para ela e boa para todos. Muito bem, entendemos que caminho é o caminho, de fato é o trajeto até o destino ou do destino até nós, de nós até o alvo ou do alvo até nós. Mas existem também as portas. As portas somos nós que abrimos ou o nosso desejo, a empresa ou a pessoa ou o alvo que detém a chave é aquele que pode abrir a porta. Então, entendemos que para concretizarmos os desejos, um caminho deve existir e as duas portas devem estar abertas. E claro, obviamente, a pessoa deve trilhar o caminho ou o alvo deve trilhar o caminho até a pessoa. Já que usamos o polo masculino, temos então que colocar um exemplo feminino, aquele onde o alvo vem até a pessoa, vem até o mago, ou o conjurador, a maga, a bruxa, ou em qualquer pessoa cotidiana que talvez não saiba desse conhecimento. Poderíamos sim usar exemplo de empresas, mas podemos usar exemplos de relacionamentos. Quando se trata de relacionamento, vamos colocar que na maioria dos casos, pelo menos para o polo feminino, ela fecha e abre a porta, é claro, obviamente, mas a força maior, a intenção maior é na aparência, na beleza, na sedução, onde aqueles que enxergam tal sedução se sintam atraídos para alcançar a pessoa. Porém, se ela manter a porta aberta para todos os caminhos, será um tanto quanto inconveniente da parte dos que chegarem chegando. É importante que ela mantenha a porta fechada, ou que seduza, mas depois feche a porta, para então conhecer a criatura que chegou. E exatamente para isso a pessoa no caso, seja homem ou mulher, do nosso exemplo, não é? Que essa pessoa está seduzindo para receber um alvo, ela fecha a porta. Sim, ela fecha a porta, justamente para que
o alvo não entre de forma inconveniente. Como assim? Ela deve fechar a porta, mas por quê? Nesse ponto, ela usa o polo masculino, por mais que a sedução seja polo feminino. Neste momento, ela fecha a porta para que o polo masculino seja colocado em prática. O polo masculino, além dele trilhar o caminho, ele é territorialista. Então, o polo masculino daquele que seduziu o alvo, ele fecha a porta porque ele é territorialista. Então, ele não vai deixar qualquer um entrar. O que vai ser feito? O mínimo, não uma entrevista, quer dizer, depende da pessoa, mas não uma entrevista de emprego, como se fosse uma entrevista de emprego, mas se conhecer, ok? Conhecer a pessoa é interessante. Você saber, analisar, observar cada detalhe, cada reação que a pessoa tenha, para que você aprove, o seu polo masculino aprove esta pessoa ingressar por sua porta, ou seja, chegar em sua vida e talvez se estender em forma de relacionamentos. Em ambos os casos, deve haver as portas abertas ou fechadas, deve haver o caminho e deve haver as decisões de quem abre e de quem fecha as portas. Aquele que está procurando pessoas geralmente vai estar com a porta aberta, ele trilhando o caminho, irá se deparar com uma porta fechada que ele irá considerar conhecer, entrevistar ou ser entrevistado, é claro. Uma troca de conhecimentos de ambas as pessoas, para então ele poder entrar na vida do alvo, quer dizer, entrar na vida da pessoa. E da mesma forma, as entidades, elas podem melhorar o caminho, facilitar o caminho, pode melhorar sua aparência ou, no caso, ajudar a melhorar sua aparência, sendo que a aparência ou o seu trajeto é você quem faz e a porta que você abre ou fecha é você que tem esse poder. A entidade não tem. Por mais que ela ajude a melhorar sua aparência ou a melhorar seu caminho, é você quem tem o poder de abrir a porta. E também quem tem o poder de abrir ou fechar a porta é o alvo. Então, pode acontecer de todo o caminho ser trilhado, toda a funcionalidade, toda a magia ter acontecido, porém a porta não abriu, a porta não se abriu. Mesmo com toda a facilidade ali que a espiritualidade possa proporcionar, mesmo assim pode acontecer da porta não abrir. Acontece, mas com a magia tudo fica mais fácil.